Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje nós vamos falar sobre os cuidados com a comunicação dentro do condomínio. Nós já fizemos um programa parecido lá atrás, mas a gente gostaria de reforçar esse assunto porque ele é recorrente e estamos vendo muitos problemas com isso no dia a dia condominial. Carlão, vamos falar sobre comunicação e a importância dela no condomínio. Como é que funciona isso para você? Bom, já dizia o velho Chacrinha, a molecada de hoje procura no Google. Procura no Google. Essa Chacrinha. frase sim é boa. Quem não se comunica, se estrumbica. O grande sábio Chacrinha. Para síndico, se você trabalha na função de síndico, comunicação é essencial. Eu acho que qualquer um aqui pode dar 200 exemplos de situações de boa e má comunicação. Agora, é aquele negócio. Uma coisa que eu aprendi na faculdade, né? A comunicação, você tem o emissor, você tem o meio de comunicação, o canal e o receptor. Tem gente que acha que comunicação é responsabilidade apenas do receptor. Não, ela é responsabilidade principalmente do emissor. Ah, mas se eu falei uma coisa, o cara entendeu outra, o problema é dele. Ele fala assim, calma, não é bem assim. Não é bem assim. Se a sua comunicação não está clara e não está, digamos, dentro daqueles parâmetros socialmente aceitáveis, você pode ter um problema. E a gente fala isso porque a gente já viu aí alguns exemplos, que depois a gente, no decorrer da conversa, podemos até colocar alguns deles. O síndico tem que ter muito cuidado. Primeiro, comunicação é necessária, acho que isso é ponto pacífico para todo mundo. Comunicação consistente, recorrente, para todas as situações que são necessárias. Mas o síndico especial, como ele fala pelo condomínio, como ele fala pela gestão, ele tem que ter alguns cuidados mais específicos da forma como ele se comunica, né? Principalmente se o seu comunicado expõe de alguma forma algum comportamento inadequado. Então, uma coisa é você dar o exemplo, outra coisa é você expor um condômino num comunicado que você vai colocar nas áreas comuns, mandar por e-mail e tudo mais. Um exemplo simples, prático, né? O morador tem o hábito de recorrentemente jogar lixo na área comum, né? No chão. Você pode mandar uma notificação, você pode comunicar às pessoas de que estão tendo esse tipo de situação. O que você não pode é expor que... Colocar no elevador. É o porcalhão. É mais ou menos por aí. Enfim, eu acho que dá pra... Já fiz aí o meu... Comunicação exige responsabilidade. Mais uma vez, a questão da responsabilidade, né? E a comunicação, ela tem que ter limites naquilo que será propagado. Porque nem tudo que eu falo deve ser divulgado, nem tudo que eu ouço deve ser divulgado, nem tudo aquilo que acontece no meio condominial deve ser exposto. Então, o síndico, ele deve ter, de forma assim muito decorada, na sua cartilha de boas práticas, princípios constitucionais básicos, né? Princípio da dignidade da pessoa humana, princípio do sigilo da informação, princípio da legalidade, princípio da moralidade e o princípio da publicidade. Todos eles devem estar ali decoradinhos na cabecinha do síndico, porque aquele que, por ação ou omissão, causa qualquer tipo de sabor, qualquer tipo de dano moral devidamente comprovado para qualquer morador, ele deverá, obviamente, reparar este dano. Então, olha, a legislação, ela também fica muito próxima da comunicação do gestor, dos atos de gestão. Então, tem que ser uma comunicação com muita responsabilidade, para não colocar ninguém em maus lençóis, não expor de forma, como é que eu posso dizer, até criminosa, determinadas pessoas, porque isso dentro de um condomínio pulveriza
E aí, desculpem o termo, mas a rádio peão começa. O grupo dos guerreiros do WhatsApp já começam. O grupo dos condemônios também. O grupo das pessoas mais decentes, que a gente fala que é o moderado, começa também. E tudo isso, de certa forma, dependendo da comunicação que está sendo trazido, informações privilegiadas de determinado morador, deixando claramente quem foi, vai trazer, sabe o quê? Responsabilidade civil para o gestor, que vai ter que pagar por isso por meio de uma indenização por dano moral. E, infelizmente, lamentavelmente, eu vejo que muitos síndicos estão sendo condenados, e o lamentável não é pelo ato, mas pela falta de competência, pela falta de zelo e de cuidado, moradores, de forma errada. Muitas vezes o síndico ele é a vítima da situação, e ele passa a ser o agressor. Por quê? Porque não tem o jurídico que vai lá dar respaldo. E eu falo jurídico mais uma vez, porque não são todos os síndicos que são advogados. Eu e a Priscila, graças a Deus, né? Eu não seria nunca síndica se não fosse advogada. Vocês por tabela já tem um monte. Imagina só, Rogério, que maravilhoso. Falou, estou entendendo muito de direito condominial. Não é incrível? Não, entender eu entendo, mas eu não sou... Eu falo, né? Eu não sou especialista, não sou técnico, né? Eu sei por estudar, né? Mas eu não tenho... É o bico no balcão que a gente fala. E uma coisa importante, assim, hoje as pessoas não precisam fazer um curso para ser advogado. Contratem alguém que o faça. Porque hoje o tempo, imagina, são 5 anos de faculdade, mais as especializações, pós-graduações, enfim. Façam cursos hoje na área condominial com grandes colegas do mercado condominial que dão pós-graduação ou cursos especializados, que não precisa efetivamente ter uma graduação, a não ser que aqueles que queiram, né, fazer mesmo após, mas especializações na área jurídica para entender o norte, a responsabilidade. Porque não tem como falar em comunicação sem responsabilidade. Ou contrate uma pessoa, né? Exatamente. Se você quer ir pelo caminho mais prático, contrate uma pessoa. A gente sempre fala isso, né? De você ter um backup, ter uma equipe e uma retaguarda, porque... o ser síndico, você mesma disse que se você não fosse advogada, você nunca seria síndica, porque você entende tudo que está envolvido, né? E nós aqui todos entendemos. Acho que quando eu comecei eu não entendia tanto, mas hoje não entendia de tudo que estava envolvido, mas hoje faz parte da nossa vida, né? Mas você tem que ter os pontos de apoio, né? Você não pode fazer uma coisa da sua cabeça simplesmente porque você acha que é o certo. Dá vontade de, às vezes, você pegar aquele condômino que você já falou 800 vezes, já multou, já advertiu, e mostrar para todo mundo o porquê que o hall comum tá sujo, dá, né? Porque a gente também tem as nossas... O lado sombra. O diabinho falando, vou mostrar. Todo mundo tem a vontade e tem o lado humano, né? Só que o seu lado humano não pode se sobrepor ao seu lado profissional. Você está sendo profissional, né? Além da questão dos moradores, da moral dos moradores, a gente tem também a questão dos trabalhadores. Sim. Expor uma situação que aconteceu dentro do condomínio com um trabalhador de maneira equivocada gera uma indenização. E aí, o que eu digo? As indenizações trabalhistas costumam ser mais poupudas do que as indenizações cíveis. Sim, é verdade. Então, é muito cuidado. Você demitiu um zelador, isso aconteceu conosco. Você não pode colocar... Todo mundo tinha o zelador... Era o zelador mais querido do mundo, mais perfeito do mundo, mais fofucho, gorducho. Tinha morador que chamava ele de gorducho. Aí precisa ter uma... O gordinho. O gordinho, uma noção. A gente pegou ele fazendo uma coisa muito séria. Como é que você vai comunicar isso para os moradores? Época de Covid, não podia ficar ali no salão de festas para receber as pessoas. Divulgamos o telefone falando, quem quiser maiores detalhes, entre em contato. De 36 moradores, acho que uns 14 ligaram. 2 para lamentar, o resto para falar, não, vocês fizeram certo, ele fazia isso, que a gente não sabia, porque as pessoas nunca se sentiram à vontade de dizer, não, ele me pedia R$50 emprestado toda semana. Eu falei, meu Deus. E você emprestava? Tipo, né?
Vejam, limitar a comunicação não é censura. É respeito. Mais uma vez. As pessoas falam assim, porque eu tenho liberdade de expressão. Eu posso fazer o que eu quiser e falar o que eu quiser. Ok, é verdade. Isso, e aceita as consequências jurídicas depois. Isso mesmo, ele fala isso mesmo. Não, é interessante você pode fazer isso. Sim. Agora, você só tem que saber que vai ter uma consequência. Toda você ação está disposto... Tem uma consequência, Eu tenho um exemplo que eu acho fantástico, que eu até comentei, mas que eu vou até, para tentar exemplificar ainda mais o que a gente está falando aqui, os cuidados com a comunicação. Eu lembro desse exemplo no primeiro módulo que eu fiz de curso de síndico profissional da Gabo. Ai, meu Deus, minha caneca não é da Gabo. Cadê a minha caneca? Mas eu lembro, o assunto é tão importante que eu lembro que eles mostraram um exemplo, o comunicado que era a síndica de um prédio que ela resolveu colocar nos elevadores. O que aconteceu? Parece que o morador da cobertura do prédio era um cara assim mais jovem, que gostava de fazer festas e tudo mais, e resolveu fazer uma festa, digamos, mais explícita dentro, né? da piscina. Eita. Do prédio, à noite, com mulheres, homens e tal. E no dia seguinte a síndica achou por bem que, óbvio, tinha que multar um sujeito desse, tinha que ser uma multa daquelas a mais pesada possível que a convenção permita. Mas ela, não satisfeita, ela simplesmente pegou e colocou um comunicado no elevador, explicitando para todos os moradores no elevador de que a piscina ficaria fechada por sei lá quantos dias para limpeza. A piscina era do prédio? Do prédio. Eu achei que era da cobertura. Não, do orgia prédio. Mesmo, orgia. E ela falando que a piscina ia ficar fechada por tantos dias para limpeza, desinfecção, porque o morador fulano de tal resolveu fazer, e ela usou a palavra orgia na piscina. Esse comunicado. Eu falo, poderia ter comunicado isso? Poderia. Mas não dessa forma. Só não precisava indicar quem fez isso. Olha, um morador, infelizmente, já foi identificado, as medidas foram tomadas, atos libidinosos dentro da piscina, medidas estão sendo tomadas, pronto. Não precisa... Passou a mesma informação sem expor a pessoa. Você sabe que uma vez, não foram atos libidinosos, mas foi uma criança que fez cocô na piscina. E tinha que interditar, não podia dizer quem foi, né? Foi uma situação que me pegou de uma maneira em que eu tinha que... Foi um dos comunicados que eu mais pensei antes de escrever. Porque você vai escrever... Pô, a criança não tem culpa. A culpa é de quem colocou ela na piscina sem a fralda. Né? Precisava tratar a água da piscina. Em 2 dias a piscina ia ficar... Eu não me lembro se eu estiver falando besteira, se são mais de 2 dias ou... a piscina ia ficar interditada. Mas eu tinha que comunicar que estava sendo interditada por alguma coisa que algum condomínio fez. Certo? E aí acabou dando certo. E no final das contas, a própria mãe colocou no grupo de mães que o filho pediu desculpas e disse que o filho tinha feito suas necessidades fisiológicas na água. Nós estamos focando nessa questão do comunicados e comunicação em comunicados, mas a comunicação é muito mais que isso, né? Sim. É o nosso dia a dia também, agora com a questão do WhatsApp, né? Ah, não, mas também tem a questão do elevador. Lembrei de uma coisa. Você soube que hoje teve o síndico falando pro Rogério? Você soube que ontem veio polícia aqui no nosso prédio? O prédio que eu moro. Nossa. Porque não sei quem bateu e não sei que lá. E falando os nomes das pessoas, gente. Falta de classe, né? Educação, respeito. Mas falta de profissionalismo, né? Aí eu te interrompi, desculpa, mas é que me veio na hora. Totalmente... inadequado. Sabe que é falta de filtro também. Tem uma coisa que tem que ser colocada. Não é amigo do Rogério. Nunca trocou 2 palavras com o Rogério. Não, mas é que tem gente que não tem que ser mancol mesmo. Tem gente que tem que começar a ter um pouco de vergonha na cara, que não pode, né? O que eu ia falar é que o síndico, geralmente, nós, né? Aqui, sei de nós e os outros colegas que a gente conversa, nós criamos um canal de comunicação oficial do condomínio para conosco, né? Então, é pelo portal do condomínio, é por e-mail.
Nós falamos com o WhatsApp, com os condôminos? Falamos, mas não é um meio adequado para você tratar assuntos... Oficial, né? Não é um meio oficial para você arquivar documentos ou para você tratar assuntos mais importantes. Então, geralmente... As pessoas entram em contato conosco por WhatsApp e a gente pede que ela se manifeste no canal oficial. E muitas vezes a gente é julgado por absurdo. isso e reclama, muita reclamação. Mas eu tô falando com você por aqui, não é mais fácil a gente resolver por aqui? É mais fácil, mas não é o correto, né? Porque a partir do momento que você vai tomar uma atitude de uma advertência, de uma multa... tem que haver um processo judicial, tem uma formalidade. Tem que documentar. Isso tem que ser uma coisa que vai ficar para depois, que né? possa ser arquivado. Possa ser arquivado, porque nós estamos síndicos, nós não somos síndicos eternos. Não vai deixar lastros de informações. Normalmente tem um jurídico, tem que ser copiado. Isso que você falou, Rogério, é muito importante, e eu faço questão de reforçar isso com a minha equipe interna na empresa, que é basicamente o seguinte: dependendo do tipo de assunto, não dá para ficar só no WhatsApp. Tem que formalizar por e-mail. Não, sempre. Tem que formalizar. Não. Eu até... Isso que ele falou eu acho extremamente importante, porque tem certos assuntos que você trata no dia a dia ali no WhatsApp para agilizar a comunicação e tudo mais. Perfeito, beleza. Agora, dependendo do assunto, eu viro e mexe, eu pego alguma situação que eu falo para minha assistente, falo para minha sócia, eu falo o seguinte: não, isso aqui você vai conversar com o morador ou com o prestador de serviço por WhatsApp, não tem problema, mas depois que você conversar com ele por telefone, formaliza por e-mail. Deixa formalizado para deixar bem claro o que ficou combinado. Para depois não dizer, não, mas eu não tinha entendido desta forma. Entendeu? Isso é extremamente essencial que você falou. E áudio? Como é que vai provar áudio? Então é isso. É terrível, né? Apesar de que quando você quer resolver algum problema, nunca na sua vida mande um áudio para o seu síndico. Síndicos, vamos fazer uma campanha. Não ao áudio. Não ao áudio. Além de não ao áudio, a campanha também pode ser assim. Fala rápido, porque mesmo às vezes o 2 vezes é pouco. Não, e tem pior. Tem aquela pessoa que nunca falou com você não tem o telefone dela. Ao invés de mandar uma mensagem, se apresentar e depois mandar um áudio, não, ela manda um áudio direto. Sinto muito, eu não vou escutar. Não, e não é isso. Tem que perguntar qual condomínio que você fala, é isso. De onde você tá falando, não sei quem você é. Mas ruim. Uma coisa importante, assim, não é só chatice, né, essa questão do áudio, né? Às vezes o áudio é muito mais prático, às vezes você tá na correria e tal, mas nós temos um dia a dia muito corrido, né? E às vezes, por exemplo, nós estamos aqui gravando, nós estamos em reunião, e às vezes chega uma mensagem e eventualmente a gente consegue dar uma olhada e ver do que se trata. Se for uma coisa urgente, a gente consegue tratar ali rapidamente. Se for o áudio, a gente não vai conseguir parar uma reunião de conselho, por exemplo, para falar, olha, gente, eu preciso ouvir um áudio, né? Até desrespeitoso. Eu tenho uma menção honrosa a fazer sobre áudios aqui neste programa. Ao nosso diretor. Ele parou, né? São os maiores áudios que vocês poderão ouvir na sua vida. Meu Deus! É exagero. É um podcast. Eu lembro de um áudio que tinha 14 minutos. Podcast do Preview. E o pior, assim... Eu e o Rogério moramos na mesma casa. Ele coloca pra escutar no ouvido. Eu falo, mas coloca aqui, põe o áudio alto pra eu escutar junto, pelo amor de Deus. Mas ele parou, gente. Ele parou porque eu pensei assim, eu fui pedir pro WhatsApp pra colocar 4 vezes também. Mas eles falaram, não, por enquanto é só 2. A gente vai falar pro Preview segurar os áudios, né? Não, mas voltando aqui pro nosso ponto, é uma questão bastante séria. Essa comunicação do síndico com o morador diretamente pelo WhatsApp também. Porque você tem que se policiar e você tem que estar instruído, você tem que saber o que você pode e o que você não pode fazer. Sim. Porque é lógico que uma comunicação formal no elevador ou por e-mail ou pelo portal vai atingir mais pessoas e você tem maior possibilidade de fazer de ser interpelado por uma comunicação errada, generalizada, de expor alguém e tal. Mas isso também vale no one-to-one, na comunicação de 1 para 1. Sim. Se você expuser uma pessoa
nessa questão. Você não sabe o que a pessoa vai fazer com aquela informação que você deu para ela. E se ela jogar num grupo do condomínio particular? E se ela... não, né? Ela vai jogar, dependendo. Gente, aconteceu um caso comigo na época da pandemia. E assim, a gente tem um grupo do WhatsApp. Eu tenho um grupo do WhatsApp com todos os membros do conselho. Mas na primeira reunião, de cara, já marcado na primeira ata, a gente fala sobre o sigilo da informação. E de que a gente vai estar tratando de dados sensíveis de pessoas. E ali, se não for um ambiente seguro, a pessoa não deve nem ficar. E ali a gente troca muita questão de áudio. Porque acaba sendo um grupo formado, enfim, forma um time, né? O corpo diretivo, quando é bacana, se forma um time. E aí eu me lembro que logo no começo, o primeiro caso de Covid, eu noticiei por meio de áudio para o corpo diretivo, só que, obviamente, não informei qual era a unidade privativa, nem torre, nem nada, mas informei que tinha acontecido ali o primeiro caso de Covid. Aí, tava tudo muito bem, todo mundo colocou lá seu ciente, mandei a comunicação já de praxe. De repente, eu comecei a receber umas mensagens. Ei, é no seu condomínio, não é? Porque eu conheço sua voz. Aí o outro, olha, quem que é a pessoa? Como é que tá sendo tratado isso? Aí eu peguei e falei, você pode me mandar o áudio, por favor? Era o meu áudio. Esse áudio já tava em outros condomínios de São Paulo, da Grande São Paulo. Na mesma hora, voltei pro grupo do conselho e falei, olha, eu gravei um áudio. Infelizmente eu gravei, ou felizmente, porque hoje, felizmente, eu sei que vocês passam informações do grupo para pessoas de fora. E olha, recebi, aí mostrei numa reunião, mostrei ali as informações que eu tinha recebido de meu áudio passado em outros lugares. Ou seja, se nós estivéssemos realmente num território seguro, não teria jamais sido vazado. Por quê? Porque as pessoas responsáveis sabem lidar com dados sensíveis. Existem pessoas que não sabem. Pra gente, como a gente não sabe com quem que a gente tá lidando verdadeiramente, é melhor desconfiar. Evitar, não é? Enviar. Por quê? Porque imagine só se eu, Vanessa, tivesse passado a unidade privativa e bloco. Isso eu não fiz pra nenhuma unidade, não passei nem pro corpo diretivo, nenhum momento em nenhum condomínio. Mas imaginem só se eu tivesse cometido a infeliz comunicação de enviar. Eu estaria processada. Sim. Eu juro que eu vou ser breve no meu questionamento. Vai lá, você vai falar que vai acabar o tempo. Não, segue o jogo. Eu quero tirar uma dúvida. Você não... Começou mais tarde. Eu quero tirar uma dúvida com as nossas duas advogadas da bancada. Se eu não me engano... Não, aqui é gratuito. Dúvida ou consulta? Sinto muito. Se eu não me engano, eu li recentemente alguma matéria que já existe, parece que já está meio que formada uma jurisprudência, que as pessoas que repassam mensagens de terceiros via WhatsApp sem o consentimento dessa terceira pessoa, que elas podem ser processadas e condenadas a pagar uma indenização. Eu estou equivocado ou não? Saiu alguma coisa, eu li alguma coisa a respeito. Sigilo... Até tipo, para um alerta para as pessoas que hoje em dia todo mundo trata tudo por WhatsApp, para dizer, cuidado com o que você repassa para frente, principalmente se é alguma coisa que você recebeu de alguém e essa pessoa está sendo exposta. Por isso que entra lá o artigo que eu falei logo no começo do nosso programa do Código Civil. Aquele que causar dano deve reparar. A gente tem que só tomar cuidado, que isso já é claro na nossa jurisprudência, que não se confunde mero dissabor com dano moral. Sim, perfeito. Isso, dano moral é muito maior, tem que causar realmente um dano, um estrago na vida da pessoa, no nome da pessoa, manchar a reputação de alguém. Agora, existem situações em que o tribunal tem decidido, e até por conta do número de demandas judiciais, que todo mundo acha que tem direito de tudo, acha que pode processar tudo, que eles falam, mero dissabor não dá dano moral. Então, tem que saber, no caso concreto, tudo vai depender do caso concreto, o que é que aquela pessoa entende como dano. Detalhe, essa pessoa que deverá alegar e provar as suas questões. Seus danos. Não basta somente alegar, sofri um dano. É que nem antigamente quando a pessoa falava assim, porque eu tive uma negativação indevida. Só que você já é um cara que tem ali... Que dano que você teve se você já é um cara que tem a Você já não sai da lista. Você já não sai da lista há um tempão. A pessoa que já tem o nome manchado no mercado. Que, sujei meu nome. Tá, meu bem, mas seu telhado tá sujo há muito tempo. Sujou o quê?
Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado e a gente sempre vai analisar as questões de dano moral no caso concreto. Lembrando sempre, mero do sabor não dá dano moral. Dano moral é algo maior. Eu acho que ele tá falando da sigilo. Da questão do sigilo, também vai ter que provar. Porque muitas vezes a gente não consegue demonstrar o que aconteceu. E aí tem que vir o outro também, que teve a mensagem recebida, para poder falar ali, olha, realmente eu recebi essa mensagem na data tal, no tempo tal, que você entendeu com ela, entendi assim, não estava autorizado. Eu, quando mando áudio, eu falo, olha, por gentileza, eu gostaria que o meu áudio não fosse repassado, por favor. E eu acho que para finalizar também, deixar claro uma coisa que eu aprendi 2 semanas atrás ou 3, que o repassar o áudio não tem nada a ver com LGPD. LGPD é uma lei que protege os dados sensíveis pessoais. Então, assim, se o áudio contiver dados sensíveis pessoais, você pode ser enquadrado na LGPD. Agora, se for um áudio aleatório que cause um outro tipo de dano, não tem nada a ver com a LGPD. Exato. Porque tudo agora é LGPD. Não, você falou de mim em tal lugar, LGPD. Gente, a pessoa já tem seu telefone, já tem seu CPF, já tem seu nome, já sabe onde você mora. Você não deu nenhum fato novo para ela. Então, isso não é enquadrado em lei de proteção dos dados pessoais. A lei é muito clara. Fala do livro de ocorrências ainda. Tem síndicos que fazem questão de ter livro de ocorrência na portaria físico. É verdade. Isso é muito importante. Porque, assim, como era antigamente... A pessoa vai lá e escreve uma ocorrência, uma reclamação num livro físico, em que todos têm acesso. O vizinho, eu já vi isso acontecer, de vizinho que sabe que causou problema, ele vai lá e folheia o livro. Tira foto. Tira foto, hoje em dia, tira foto. E depois, se isso se torna público, né? Isso é público, porque é um livro ali. Você pode ter problemas com isso. Hoje em dia a gente tem uma série de ferramentas digitais que isso fica protegido na nuvem, sigiloso. Você não precisa mais ter aquele livro físico que está predisposto a te causar problema, né? Exato. Eu acho que é por aí. Produzindo prova contra si você mesmo, né? Não faz o menor sentido. Gente, acabou o nosso tempo. Estendeu um pouquinho mais esse programa. Espero que vocês tenham gostado. Nós estamos no Spotify agora com vídeo. Dá uma conferida lá. Continuamos no YouTube. A gente se vê a semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.